Olá pessoal, estamos de volta aqui nos estúdios do PCI Concursos. É uma satisfação estar com você de novo. Nós estamos trabalhando o direito das coisas, falando aí dos direitos reais, e hoje nós falaremos sobre o direito de propriedade. Como sempre eu faço, eu sou Gilberto Ligeiro, professor de Direito Civil. E vamos juntos nessa caminhada, nessa maratona, caro concursando, caro amigo do PCI Concursos. Então vamos tratar hoje aqui de um tema muito importante para as provas e concursos. Você aí que está pensando em fazer o concurso para cartórios, né? O concurso da moda. O concurso da moda é o concurso para cartórios em todo o Brasil. É um concurso que apresenta um grau de dificuldade elevado, mas nós podemos nos preparar, sem dúvida alguma, visando a obtenção de excelentes resultados. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre o direito, alguns direitos reais, em especial nós vamos falar sobre o direito de propriedade. No nosso primeiro slide nós temos algumas considerações gerais antes de adentrarmos no direito de propriedade propriamente dito, algumas considerações sobre direitos reais. No artigo 1225 do Código Civil, nós temos um rol de direitos reais que nós precisamos dar uma atençãozinha. No artigo 1225, nós temos uma relação apresentada, exposta pelo legislador para os direitos reais. Então, na verdade, no artigo 1225 do Código Civil, nós temos uma escolha feita pelo legislador de direitos reais. Aqueles que são mais importantes, aqueles que têm uma incidência no dia a dia e na vida das pessoas. Então, o legislador começa o 1225 do Código Civil dizendo que são direitos reais. E aí vem elencando esses direitos reais. Nós podemos seguir o rol do 1225 da seguinte maneira, e eu peço a gentileza, caro amigo, caro concursante, de que vocês, como nós sempre fazemos aqui, que vocês possam acompanhar a leitura da lei, que é tão importante. Nós vamos ver nas questões, ou pelo menos em uma questão de concurso, como é importante conhecer a lei. Às vezes nós ficamos com a preocupação de até decorar, entre aspas, a lei, o Código Civil, a legislação esparsa, enfim. Não vou utilizar esse termo decorar, mas conhecer a lei. Conhecer bem a lei, porque isso está refletido ou se refletirá nas questões de concurso, nas provas, de um modo geral. Então vejamos o que diz o artigo 1225 do Código Civil. O artigo 1225 diz: são direitos reais. 1. Primeiro, a propriedade. 2. A superfície. 3. As servidões. 4. O usufruto. 5. O uso. 6. A habitação. 7. O direito do promitente comprador do imóvel. 8. O penhor. 9. A hipoteca. 10. A anticrese. 11. A concessão de uso especial para fins de moradia. 12. A concessão de direito real de uso. E 13. A laje, recentemente introduzido aqui no Código Civil por força de uma medida provisória que foi votada recentemente e foi acrescentada agora sim com força de lei ao Código Civil aqui no artigo 1225. Então nós temos um rol aqui taxativo de direitos reais, típicos assim considerados pela doutrina, pela jurisprudência. Só o legislador pode criar direitos reais, salvo melhor juízo. Há até na nossa doutrina aqueles que entendam que dentro do chamado princípio da tipicidade elástica, que nós já comentamos aqui em aulas anteriores, é possível sim a autonomia privada alterar algum direito real sem que se perca efetivamente as suas características. Vejam, o STJ, só a título de conhecimento, já reconheceu como direito real a multipropriedade imobiliária. A multipropriedade imobiliária não é um direito real entre nós, não está nem no Código Civil nem na legislação esparsa. Contudo,
a multipropriedade imobiliária, que é uma espécie de propriedade, vamos assim dizer, utilizada para aquisição de quartos de hotéis, por exemplo. Um quarto de um hotel, muitas vezes, ele é negociado para 10 pessoas que poderão utilizar um tempo, em um determinado tempo, um determinado período do ano, esse quarto de hotel. Então essa acomodação, ela é adquirida por 10, 12, 13 pessoas, 14, sei lá, algumas pessoas. Então eu tenho aí a chamada multipropriedade e cada proprietário então acaba utilizando esse quarto de um hotel, de um empreendimento hoteleiro, acaba utilizando por semanas, né? Então o proprietário 1 tem a primeira semana do ano, a segunda, enfim, ou várias semanas durante o ano, conforme aquilo que estiver contratado. Essa é uma modalidade, né, chamada modalidade de multipropriedade imobiliária. Isso acontece em clubes de campo também, e utilizada também para a rede hoteleira, para empreendimentos hoteleiros, enfim. E o STJ já reconheceu a multipropriedade imobiliária como direito real. Então, se entende, né, dentro de uma perspectiva do princípio da tipicidade elástica, que existem outros direitos reais, desde que preservados os interesses, né, as balizas que o legislador, então, expôs. Muito bem. Pensando ainda e voltando aqui para o nosso slide, nós temos, então, que todos esses direitos reais, eles podem ser divididos de duas maneiras. Nós temos os chamados direitos reais sobre coisa própria e nós temos os direitos reais sobre coisa alheia. Se nós então analisarmos o rol do 1225, nós vamos ter um exemplo de direitos reais sobre coisa própria, que é a propriedade, efetivamente. O exemplo que nós temos de direito real sobre coisa própria, né, ius in re propria, do latim, é a propriedade. Por quê? O proprietário, o dominus, ele exerce a propriedade sobre uma coisa que está em suas mãos, que está no seu patrimônio, e assim ele exerce todas as faculdades sobre essa coisa. E a propriedade é o exemplo clássico, então, de direito real sobre coisa própria. Os direitos reais sobre coisa alheia, ius in re aliena, né, aliena de alheia, praticamente são todos os demais incisos do artigo 1225. Os direitos reais sobre coisa alheia, eles são direitos que surgem a partir do desdobramento da propriedade, né, exercida a partir da possibilidade que o proprietário tem de passar a terceiro o que para uma pessoa, para outrem, né, o alheio, né, para outrem, uma ou mais de uma das faculdades do direito de propriedade. Por exemplo, o usufruto é um direito real sobre coisa alheia. Por que é um direito real sobre coisa alheia? Porque o proprietário, o dono da coisa, transferiu para o terceiro o usar e o fruir. Então aí surge um direito real sobre coisa alheia, no caso, o usufruto. Bom, ainda dentro dessas considerações iniciais sobre a propriedade, sobre os direitos reais, a partir do artigo 1225, é importante, tendo em vista a novidade, nós destacarmos o direito à laje. O direito à laje, ele foi introduzido no Código Civil por força de uma medida provisória, a medida provisória 759, do finalzinho de 2016, que no último dia 24 de maio de 2017 foi transformado em lei e, de uma forma ou de outra, então, foi acrescentado definitivamente no nosso Código Civil. O direito à laje, né, que está no inciso 13 do artigo 1225 e regulamentado no artigo 1510-A do Código Civil, nada mais é do que o direito que o proprietário de um imóvel tem de conceder a outro a sua laje para que esse outro construa ali, aproveitando aquela laje, né, aproveitando aquele espaço aéreo para a construção de um novo imóvel. Ele está intimamente ligado
ao direito de moradia. E nesse sentido, só para que nós possamos ter conhecimento, eu chamo a atenção de vocês para a leitura do caput do artigo 1510-A, só para a gente entender o que é direito à laje, né? Vejamos lá então, caros amigos concursandos, vamos lá ao artigo 1510. O 1510 diz assim: o direito real de laje consiste na possibilidade de coexistência de unidades imobiliárias autônomas de titularidades distintas situadas em uma mesma área, de maneira a permitir que o proprietário ceda a superfície de sua construção, a fim de que terceiro edifique unidade distinta daquela originalmente construída sobre o solo. Então nós temos aqui uma previsão de um direito real sobre coisa alheia, um direito real à laje, ou direito real de laje, dependendo do doutrinador, é um importante direito porque ele visa favorecer realmente a moradia. Haverá espaço ainda para nós estudarmos com maior profundidade esse tema. Ok, vamos seguir, vamos falar do direito de propriedade propriamente dito. Então, caro amigo concursando, né, acompanhe por gentileza, nós temos aqui alguns itens importantes. O primeiro dos itens é a definição de propriedade. Caro amigo concursando, eu gostaria de destacar que esse conceito de propriedade que nós trouxemos aqui, que está no nosso slide, e que nós vamos reforçar já já, é um conceito basicamente legalista, ou seja, é um conceito adotado a partir daquilo que o legislador traz para configurar o proprietário e mais para configurar o conteúdo do direito de propriedade. Então, partindo do conteúdo do direito de propriedade, partindo da titularidade propriamente dita, nós então construímos não efetivamente só um doutrinador, mas praticamente toda doutrina acaba construindo o conceito de propriedade a partir desse conceito legalista, bem aceito entre nós, e para um primeiro momento nos concursos públicos, nas provas e nos concursos públicos, é um conceito bem aceito. Eventualmente, em fases posteriores, mais avançadas de alguns concursos, as bancas, os examinadores acabam pedindo conceitos mais elaborados, como a invocação, por exemplo, do direito de propriedade, em confronto ou melhor, aproveitando a ideia constitucional de propriedade, função social e outros conceitos muito importantes. Por enquanto, nós vamos ficar com o conceito de propriedade tradicional, clássico e legalista. Então vamos acompanhar no nosso slide esse conceito, essa definição, né? Direito real que confere ao proprietário as faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, usar, gozar e dispor da coisa, e ainda o direito de reavê-la de quem quer, de quem a injustamente a possua ou detenha. Fiz questão, caro concursando, e sublinhe que é um conceito que está intimamente ligado ao artigo 1228 do Código Civil. Eu o convido, caro amigo concursando, para, mais uma vez, realizarmos a leitura do dispositivo legal que nos ajuda a entender o próprio direito de propriedade e o seu conteúdo. O artigo 1228 do Código Civil diz assim: o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. Então veja, caro amigo, que a lei, mais uma vez, é utilizada para a construção da definição, como nós já destacamos. Então nós temos aqui uma definição, um direito real, que autoriza o proprietário usar, gozar e dispor da coisa em direito de reavê-la. Vejam que o conteúdo do direito de propriedade, por sua definição, é um direito amplíssimo, porque nós temos aqui 1, 2, 3 e 4 direitos, vamos assim dizer, 4 faculdades amplíssimas em favor do proprietário. O proprietário, que também muitas vezes é chamado de dono.
Dono por quê? Dono porque ele é o dominus, aquele que domina e tem o poder sobre a coisa, independentemente da vontade de outrem. Por isso, uma titularidade ampla com vários poderes, ok? Mas nós vamos entender na sequência o que significa esse conteúdo. Por enquanto aqui ficamos apenas com a definição clássica. É importante também, caros amigos, vocês destacarem que o Código Civil, ele trata basicamente da propriedade sobre coisas corpóreas. Ele trabalha com essa ideia, né, de propriedade sobre coisas corpóreas. O legislador expressamente menciona e fala de propriedade móvel e imóvel. A aquisição da propriedade, né, sobre coisas móveis se dá pelo título mais a tradição. A propriedade ou a aquisição dos direitos reais sobre coisas imóveis se dá pelo título mais o registro. Então vejam que a preocupação do legislador no Código Civil é trabalhar com o que costumeiramente se passou a denominar domínio. Domínio sobre coisas corpóreas. Enquanto a propriedade, né, como fenômeno, ela tem um conceito um pouco mais amplo. Muitas vezes se confundem, sem dúvida alguma, no dia a dia. Mas nós preferimos então ficar com o domínio para coisas corpóreas e a propriedade de um modo geral, tanto para as coisas corpóreas quanto incorpóreas. Tanto é verdade que no nosso slide nós destacamos a propriedade sobre coisas incorpóreas e a legislação que regulamenta. Vejam só, mais uma vez eu chamo a atenção de vocês para o nosso slide. Vejam, propriedade sobre coisas incorpóreas, tratada pela legislação esparsa. Então nós temos aqui o exemplo da Lei 9.279 de 96, com marcas e patentes, Lei 9.609 de 98 para os softwares, né, que é a propriedade sobre programas de computadores, né, a invenção desses programas, e ainda a famosa Lei de Direito Autoral, que é a Lei 9.610 de 1998, né, a Lei de Direitos Autorais, que regulamenta essa importantíssima propriedade sobre uma coisa incorpórea, que é a criação autoral, né, de obras, enfim. E é importante então vocês destacarem que hoje ainda prevalece na nossa doutrina, na jurisprudência, essa diferenciação de propriedade sobre coisas corpóreas e propriedade sobre coisas incorpóreas, uma tratada como domínio no Código Civil e a outra tratada pela legislação esparsa, né, um tratamento específico em razão das suas características. Ok? Caro amigo, vamos seguindo. Vamos no nosso próximo slide, agora sim, para tratar do conteúdo do direito de propriedade a partir daquilo que nós definimos anteriormente, a partir daquilo que está no artigo 1228 do Código Civil. Vamos então verificar qual é esse conteúdo e saber qual é a amplitude, né, desse conteúdo e eventualmente algumas limitações. Ok? E no slide então nós procuramos deixar bem claro qual é a natureza, qual é a ideia que envolve cada um dos atributos, cada uma das faculdades, né, esse conteúdo propriamente dito do direito de propriedade. Vejamos então aqui no nosso slide, né, chamem atenção então para o conteúdo do direito de propriedade, né, o conteúdo do direito de propriedade. Muito bem, nós temos aqui o direito de usar, chamem atenção. Alguns autores utilizam ainda o termo em latim e nas provas e nos concursos, eventualmente as bancas utilizam os termos em latim, tomem cuidado, porque apesar do latim estar muito próximo do direito, nem sempre nós estamos tão atentos assim aos termos em latim e o examinador às vezes vem com questões nesse sentido. Então o direito de usar confere ao proprietário uma faculdade de servir-se da coisa, de valer-se da coisa conforme as próprias características, né, conforme a própria destinação da coisa. Então, se nós pensarmos em coisas corpóreas, porque é o objeto de estudo do Código Civil, para das coisas corpóreas nós temos móveis, imóveis, semoventes, os semoventes aí que são equiparados efetivamente a coisas móveis, nós vamos verificar que cada uma dessas coisas tem uma utilidade. Elas podem proporcionar, elas têm uma utilidade para o sujeito
que tem interesses, e esses interesses são satisfeitos a partir dessas utilidades. Então o sujeito tem um veículo, coisa móvel. Qual é a satisfação? Qual é o interesse dele no veículo? Deslocar-se. Deslocar-se ao trabalho, levar a sua família para viagens, enfim, utilizar no dia a dia de um modo geral. Então, o veículo pode ser utilizado para fins comerciais, por exemplo, para realização de vendas. Ele é utilizado para a pessoa realizar vendas, como ele pode ser de uso particular. Então, o uso está ligado à própria natureza e à própria condição da coisa. Como há imóveis urbanos e imóveis rurais. Imóveis urbanos para fins residenciais, para fins comerciais. Imóveis rurais para fins residenciais e a agroindústria, enfim. Nós temos, o uso está intimamente ligado à destinação da coisa. Isso é muito importante, porque, de uma forma ou de outra, lá adiante, nós vamos ver que isso tem interferência, por exemplo, no direito de vizinhança, tem interferência na função social e assim por diante, ok? Então, voltando aqui ao nosso slide, nós temos também o direito ou faculdade, alguns autores chamam, ao invés de falar em direito de usar, falam em faculdade ou atributo, chamem atenção para isso, tá, caro amigo concursando, direito ou atributo ou faculdade, né, de usar, de gozar, de dispor, direito de reivindicar, ok? Então, o direito de gozar, ou faculdade ou atributo de gozar, ou fruir, ius fruendi do latim, traz a ideia da faculdade de retirar frutos e produtos da coisa, explorando-a economicamente. Então, nós temos aqui, caros amigos, mais um importante atributo, mais um importante conteúdo do direito de propriedade. Por quê? O proprietário que tem esse atributo em suas mãos, ele pode não só mais valer-se da coisa, mas dela retirar alguma coisa, explorando-a economicamente, valendo-se dos frutos e dos produtos. Lembrando que uma coisa pode produzir frutos naturais, civis, esses frutos naturais, civis, artificiais, né, são todos acessórios do principal, e que são produzidos, então, periodicamente e retirados da coisa sem que o principal seja abalado. Né? Os produtos também são retirados e são fruídos, mas o principal vai se perdendo, né? Como a exploração de uma jazida mineral. Agora, os frutos não. Os frutos, eles não levam à perda da substância. Por exemplo, os frutos civis, as rendas de aluguéis. Aluguéis e outras rendas, enfim, juros, são chamados frutos civis. A coisa permanece, o imóvel, por exemplo, locado, ele permanece e na locação o proprietário, o locador, vai retirando então os valores de aluguéis todos os meses. Então essa é a locação, né, para o proprietário, para o locador, nada mais é do que uma forma de exercer a faculdade, né, de gozar ou de fruir da coisa. Muito bem, seguindo aqui para o nosso slide, nós temos então o direito de dispor, que para o latim é o ius abutendi, né? Faculdade também do quê? De alterar a substância da coisa. Olha só que interessante. Então, o proprietário ele pode se valer dessa faculdade para alterar a substância. Como? Consumindo, alienando, gravando com ônus ou submetendo ao serviço de outrem. Então vejam, vamos entender efetivamente, caro amigo concursando, vamos entender esse importante direito de dispor. Vejam que o proprietário ele pode se desfazer da coisa. E de várias maneiras, né? Alterando. Ele pode simplesmente consumir, se ele for dono de um semovente, ele pode transformar esse semovente em alimento, né? Dependendo se for do gosto dele. Ele pode também alienar, pode vender o semovente para outrem. O sujeito pode ser dono de um imóvel e gravar com um ônus, dar em hipoteca o imóvel, por que não? Ou ainda, ele pode submeter ao serviço de outro, pode determinar a demolição, um terceiro vai lá e faz a demolição, então se perde a substância, demoliu para ele construir de novo. Essa é a ideia
da disposição. Alterar a substância conforme o interesse do proprietário. É muito importante essa disposição, porque ele marca muito bem quais são os poderes, qual é o principal poder, né, que ele tem de passar adiante, de fazer em tese, o que ele bem entender com a coisa que ele é proprietário, dono, ok? Então, vejamos aqui, para a gente finalizar o conteúdo, né, o chamado direito de reivindicar, que também no latim tem lá a sua expressão reivindicatio. Reivindicatio é vindicar a coisa, buscar a coisa. Res, do latim, res, coisa, vindicatio, ter de volta. Reivindicar a coisa é ter a coisa de volta. Trata-se de uma pretensão, não é mais uma faculdade, e sim uma pretensão do proprietário, né? Olha, pretensão do proprietário que lhe confere o direito de excluir a ingerência de terceiros, ou seja, a pretensão de reivindicar é a pretensão de ter a coisa de volta. Todas as vezes que alguém queira excluir, né, a gerência do proprietário, fazer com que o proprietário fique sem a coisa. E aí então a pretensão, nesse caso, poderá ser exercida pelo proprietário para excluir o terceiro, né? Mediante o quê? Mediante a chamada ação reivindicatória, né? Nós chamamos a atenção aqui para a ação reivindicatória como um mecanismo capaz de comportar essa pretensão de reaver a coisa. Então vejam, para que o sujeito possa exercer, usar, gozar, dispor livremente, sem a interferência de terceiros, o proprietário, se tiver a interferência desse terceiro, poderá se valer da ação reivindicatória para ter a coisa novamente e poder valer-se de todas essas faculdades normalmente. Muito bem, caro amigo concursando, nós vamos finalizando aqui as nossas primeiras considerações sobre o direito de propriedade, com esses atributos, com essas faculdades tão importantes, né? E nós então agora já conhecemos qual é a amplitude desse conteúdo e espero revê-los no próximo encontro. A gente continua tratando um pouquinho do direito de propriedade, aquisição e outras questões relacionadas. Uma satisfação revê-lo e até breve.